O Estreito de Hormuz continua duplamente bloqueado, cada vez mais estreito, e Trump diz não ter pressa. Já Pedro Nuno Santos teve pressa em fazer-se notar no regresso ao Parlamento. E Pedro Sánchez andou numa parecinha entre a China, Bruxelas e um caso bicudo em casa. Sejam bem-vindos ao Eixo Mal, hoje sem Daniel Oliveira, mas com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes. E ali sozinho o Pedro Marcos Lopes. É tudo meu. Os Coliseus de Lisboa e Porto vão ser palco de solidariedade. E a receita dos bilhetes reverte na íntegra para ajudar a reconstruir as casas de milhares de famílias da zona de Leiria. Dia 5 de maio, sobe ao palco do Coliseu de Lisboa, Marisa, Capitão Fausto, Tiago Betancourt, Samuel Lúria e os 12 ao todo, Carlão e Ana Lua Caiano. Uma iniciativa Concertamos Juntos com o apoio da Vodafone. Compra já o teu bilhete em bol.pt. Bom, e do turbilhão de notícias referentes ao Estreito de Hormuz, o que parece sair desta confusão é o facto de Trump ter dito hoje que afinal não tem pressa e que não são as eleições intercalares de novembro que vão mudar alguma coisa no braço de ferro que mantém com o Irão. E o prolongar deste bloqueio, Clara, tem consequências que já notamos e que ainda não conseguimos falar delas com... Não conseguimos perceber. Ainda não conseguimos perceber completamente. São de tal maneira graves que não conseguimos perceber. Mas vão-se começar a sentir a partir do próximo mês. O impasse continua. O estreito está cada vez mais estreito e cada vez mais fechado. Há uma hipótese disto tudo correr mal, dado que os dois beligerantes são como são e usam a propaganda de uma forma altamente antidiplomática, e também nisto o Irão, que entrou numa espécie também de jogo de comediantes. Estás a falar dos vídeos? Não só os vídeos, quer dizer, enfim, para um regime que é medieval no tratamento das mulheres, em tudo o resto são bastante modernos. São bastante medievais no tratamento das mulheres e da população. E de funcionários. E, portanto, em tudo o resto estão muito avançados. Incluindo ciberataques, etc. Isto pode explodir, é um facto. As guerras começam sempre... Estamos a lembrar-nos do arquiduque Fernando, Sarajevo. As guerras às vezes começam por um pequeno acidente. E a seguir explode tudo. Isso pode acontecer. Há mais um porta-aviões a caminho, pode ser mais uma manobra de pressão ou pode ser um sinal de que a guerra vai continuar. Para o mundo, cada dia que passa é devastador. A Ásia vai entrar em severo racionamento, mas na Europa vamos sentir tremendas consequências económicas. E as consequências económicas vão gerar colapsos políticos e sociais para os quais a Europa não está evidentemente preparada. A Europa vai ter que lidar com a inflação, com governos que estão com grande fragilidade política, alguns terão eleições em breve. Note, por exemplo, a coligação. A Alemanha é o maior país da União Europeia. Neste momento é o país que mais ajuda a Ucrânia, visto que os Estados Unidos se retiraram. Mas a coligação alemã está num risco tremendo e numa impopularidade, mérito total. Total. Deve estar mais baixa ainda que a do Trump. E a AfD já está em cima, nas sondagens. Portanto, parece-me evidente que com uma crise energética gravíssima e que vai gerar cortes, que vai aumentar as taxas de juros, vai ter problemas com a dívida soberana. A necessidade do rearmamento, não sei como é que vai ser efetuada, porque não há dinheiro. E, portanto, com governos que não têm capacidade política de gerir isto tudo ao mesmo tempo, que não têm maiorias, que não têm maiorias estáveis, que não têm o apoio das populações, eu prevejo que haja grandes extremismos a aparecerem. Já estão a aparecer no Reino Unido, que não terá já eleições, mas em que a fraqueza do Partido Trabalhista é tal que quase que faz pena. Quer dizer, Starmer é acossado pelo seu próprio partido de uma forma radical. Os Verdes e o Farage, estão, portanto, a esquerda e a direita, ou a extrema-direita de Farage,
já estão na marcação. Porque o que estamos a assistir, a mesma coisa vai provavelmente suceder em França. E nós vamos falar a seguir da esquerda e de Sanches, mas Sanches é um grande contributo para que em breve o Vox e o PP se unam para o derrubar. E, portanto, e é provavelmente isso que vai acontecer, esses pactos vão ser muito difíceis, mas eventualmente serão feitos em circunscrições locais. Vamos assistir a consequências que nós não... Nós estamos sempre a deslocar o ponto da situação para o Trump e para a América, preocupados se o americano vai pagar a gasolina mais cara na bomba e que o americano não consegue sustentar o sofrimento da invasão. Mas a América tem muito mais condições para sustentar economicamente esta guerra do que a Europa. E não falo da Ásia, onde, evidentemente, tudo aquilo que tem sido a explosão económica e a expansão económica da Ásia nos últimos anos, que trouxe estabilidade, que trouxe paz, que trouxe bem-estar às populações, que tirou muita gente da pobreza, isso vai ser posto em causa, evidentemente, já está a ser posto em causa, mas que países como BRICS, estou a falar de BRICS, não é? Países que aderiram há pouco tempo, como a Indonésia, etc. Os países do Golfo Pérsico vão sofrer uma crise medonha. São grandes investidores na economia e na finança mundial. Mas, curiosamente, incentivaram Trump a continuar. O problema, não sei se incentivaram, quer dizer, nós dizemos essas coisas porque é o que aparece noticiado. Sim. Na verdade, não sei muito bem o que é que o Bin Salman na Arábia Saudita. É evidente que ninguém quer ser chantageado pelo Irão. Não querem simplesmente ficar à mercê do Irão a cobrar portagens e a ameaça militar iraniana permanente de voltar a atacá-los. E, portanto, chama-se isto finish the job, que é a visão neocon americana. O John Bolton, toda a gente se lembra do John Bolton, que era o homem, o neocon do tempo do presidente Bush e da invasão do Iraque, passa o tempo agora a dizer, embora ele e Trump tenham estado separadíssimos, aliás, Trump foi atrás de Bolton, a dizer que a América tem de acabar o trabalho, finish the job. Portanto, há uma série de ramificações políticas disto que são importantes. A Ucrânia está numa situação terrível, evidentemente, no meio disto tudo, porque em breve não vamos ter, se a guerra continuar, então não vai ter interceptors, não vai ter defesa contra a Rússia. A Rússia está a ganhar mais dinheiro com o petróleo. Portanto, não há uma consequência da continuação da guerra que não seja má, mas que não seja má particularmente para a Europa, que continua um bocado a assobiar para o lado e a fingir que isso não se está a passar e a fingir que, enfim, que se deve tentar o diálogo e a concertação, mas não tem um plano B. Luís Pedro. E como diria o grande Trump, Zelensky, não tem cartas para jogar. Luís Pedro. Bom, houve ultimamente uma alteração no tom do Irão, no tom pouco conciliatório de parte do Irão. Aliás, há supostamente uma contra-propaganda americana a dizer que há divisões dentro do regime, mas não se sente nada. É difícil dizer isto. Dizia um professor iraniano a dizer que ninguém sabe bem o que é o regime, porque soubessem, iam lá e matavam. Portanto, a ideia de que há uma divisão no regime é talvez um desejo do que propriamente o que se possa estar a passar. Mas da parte do Irão, há neste momento a sensação de que não precisam de urânio enriquecido nem de bomba nuclear, porque o Estreito está a fazer esse papel. Por mais que não queiramos reconhecer, o Irão, eu através dos vídeos do Lego, percebo que eles compreendem melhor a psicologia do Trump. Para quem não sabe, são os vídeos feitos pela propaganda iraniana. A propaganda iraniana compreende a psicologia de uma maneira de irritar o próprio Trump, a maneira como pode não correr bem para o Irão, não é? Pode não correr bem para o Irão. Sim, mas eles sabem cutucar o... O que eles estão a demonstrar é que conhecem bem a realidade. Pelo menos leiam todos os jornais e veem a Fox News. Hoje o Hannity
dirigia-se aos propagandistas iranianos a dizer o que é que era preciso o acordo de paz, o acordo iraniano ter, porque eles viam a Fox News, pelos vistos. Sim, eles já falam por já falam diretamente para os propagandistas Diplomacia iranianos. de memes. Agora, o Trump veio dizer que não está pressionado pelo tempo, sacando a carta mais absurda de todas, que é a guerra do Vietnã durou não sei quantos anos. Logo ele. Pois, que é preocupante. Logo ele Realmente, o tempo chega a este nível. ele já disse, Mas pode levar isto a sério. Desminar o estreito vai demorar meses. Mas ele diz, ele hoje pediu que os seus homens façam 3 vezes mais rápido, 3 vezes mais depressa a desminagem. Mas isto para chegar a este ponto, que é a ideia de que os Estados Unidos são uma ilha energética e, portanto, nada de mal pode acontecer. Eu há pouco vi nos Financial Times que os agricultores americanos já estão a começar a desesperar por causa do preço dos fertilizantes. Claro. E não existe isso de ilha energética porque é um dominó global que está em vias de acontecer. Quando os países começarem a fechar, a impedir a exportação de certos bens para outros países, quando começarem a se abarcar, que já estão, quando começarem a impedir... E vais ter uma guerra entre os países para partilhar petróleo. Quando a China começar a perceber quais são os bens essenciais dos Estados Unidos e das cadeias de produção dos Estados Unidos, nomeadamente uma coisa básica que é o plástico, os bens para o setor automóvel e coisas desse género, que podem impedir as cadeias de abastecimento das naftas e dos fertilizantes, agora que já estão na Ásia já começa a haver racionamento de combustível. Na Europa está-se a subsidiar o consumo, mas a Lufthansa anunciou o cancelamento de 20 mil voos até outubro, acho eu, portanto já tem a noção vaga do que é que se vai passar. E até os preservativos vão ficar mais caros. Porque é um derivado aumenta a natalidade. Da borrada. Não, se as pessoas estiverem a olhar para a inflação e para a carteira, não sei se vão ter vontade de aumentar a natalidade. Então. É mais um filho, é mais um encargo. Mas... Traz um pãozinho debaixo do braço. A inflação a aumentar, este colapso em cadeia das cadeias de abastecimento de determinados produtos básicos e essenciais, o falhanço dos fertilizantes nos intervalos de culturas, agora por exemplo em África e na própria Ásia. Isto é uma loucura que o Trump, no seu xadrez de 3 dimensões, não me parece que esteja a ver, porque imagina de facto que os Estados Unidos são uma ilha que vão conseguir sobreviver imunes a isto tudo. Eu duvido que eles jogam xadrez a 3 dimensões. Temos os israelitas que estão mortinhos para atacar o Irão e acabar. Eles é que estão a querer acabar o finish the job. Finish the job. Um job que não é finishable, nem o Bolton. Porque não... porque estão receosos que haja algum acordo que abra o Estreito de Hormuz. Muito bem. A partir deste momento, há um movimento que vai acontecer, que é arranjar uma alternativa ao Estreito de Hormuz. Isto vai ser uma coisa que vai acontecer imediatamente a partir deste momento. Ir a retirar, criar um estreito lá em cima vai demorar um tempo, embora haja um pipeline da Arábia Saudita que tem salvo um pouco a situação. Muito bem. Tem sido Pedro? a salvação. Agora, dizer o seguinte, a análise de Trump e dos tweets, que não são tweets, de Trump, e a análise dos investimentos à sexta-feira que têm sido feitos em relação ao preço do petróleo, levantam até dúvidas que haja pessoas, ou levantam a hipótese que haja pessoas que estejam a fazer inside trading à sexta-feira com o preço do petróleo, o que é uma loucura. Os bancos americanos ganharam já 40 mil milhões. A primeira parte é recordar, porque nestas alturas é sempre bom lembrar. O Estreito de Hormuz estava aberto, a Arábia Saudita e os países daquela zona, sim, tiveram problemas, mas não estavam com medo do Irão, nem de coisa rigorosamente nenhuma. O mundo estava a funcionar. Sim, o regime do Irão era e é um regime absolutamente horrendo,
mas está fortalecido. E de que maneira? Porque agora os iranianos... Nós temos tendência sempre a não gostar muito das pessoas que nos mandam bombas em cima, é uma mania que as pessoas têm. Enfim, portanto, esta crise, tudo o que nós vamos viver, foi provocada por um homem, Donald Trump, e pelos Estados Unidos, e pelos seus aliados, Israel. Quer dizer, não vale a pena nós andarmos com como é que vamos resolver isto. Isto não é resolúvel. O John Bolton diz aquilo, a Gira Clara ter falado nisso, porque eu também vi, ele, we have to finish the job. E depois perguntam-lhe, então, como é que acabamos isto? E ele não tem resposta, porque não há resposta para isto. O que é que isto aconteceu? O que é que Donald Trump fez ao mundo? Fez com que vá viver uma crise absolutamente terrível, mas também para os Estados Unidos. A crise para a Europa é evidente, apesar de que eu sou muito menos pessimista, tanto em termos políticos como em termos económicos, do que, por exemplo, a Clara e de outras pessoas. Porque eu vejo, o que eu tenho visto até agora, nós vamos passar crise, vamos ter um problema de abastecimento, vamos ter uma inflação maior, mas se uma coisa destas acontecesse há 20 anos, o mundo já tinha ardido. E, de facto, as economias estão-se a aguentar estranhamente bem. Por causa das crises prévias? Porque os sistemas estão muito mais resilientes, porque nós tivemos muitas crises deste género, porque se foi adaptando. Aliás, a própria decisão da Lufthansa e de outras companhias em já prever, porque há uns anos íamos estudando as coisas para a frente e depois logo se via. Agora, há uma coisa que eu fico verdadeiramente espantado, quer dizer, porque nós todos nos habituamos, é normal, que quando olhas para um líder de um país, particularmente os Estados Unidos, já nos esquecemos, enfim, da racionalidade. Mas pelo menos, e até ainda hoje lia um colunista de que eu gosto muito, o Fintan O'Toole, na New York Review of Books, dizia que no princípio lhe parecia que isto era a continuação da doutrina do Nixon, naquela do Mad Men, quer dizer, dá aspecto que és um ganda maluco, basicamente, para os outros ficarem cheios de medo. O que isto, se era para ter resultado, não resultou com os iranianos. E, aliás, com os iranianos é difícil de resultar. Porque, por exemplo, nem esta questão económica. Parece que Trump agora quer asfixiar o Irão economicamente e que isto lhes vai causar muitos problemas. Pode ser, mas custa muito tempo. Claro, a ditaduras fazer isso vai ser o problema. Agora, e há o Mar Cáspio a norte. Sim. E depois há aqui, quer dizer, é a história da Mad Men e que tu vais buscar certa racionalidade. Quando um homem dá o exemplo do Vietnã, mas esse é o menos, porque o Trump, por exemplo, está convencido que a crise não vai afetar os Estados Unidos. Claro que os Estados Unidos vão ser Vietnã, muito... guerra de que ele foi dispensado. Exatamente, a guerra que ele não foi, porque o pé chato no Vietnã. As consequências económicas para os Estados Unidos vão ser brutais. E, aliás, é muito interessante perceber aquilo... As consequências políticas vão ser brutais. E consequências económicas também, e brutais também, porque o petróleo, o facto de tu teres petróleo e de tu teres uma economia como aquela, a economia dos Estados Unidos é muito baseada na dívida. Quer dizer, se a China ou a mesma Europa começa a vender dívida americana, é um problema. E um problema gravíssimo para os Estados Unidos. Não, até agora. Eles ficaram assustados, por exemplo, com a Dinamarca. Mas a questão... Não, mas pode acontecer facilmente. O que vai acontecer nos Estados Unidos é muito grave em termos políticos, mais do que propriamente na Europa, estou convencido. Porque na Europa é verdade tudo o que a Clara disse. O Farage está a crescer, o Keir Starmer, meu Deus, a AfD está a crescer no sítio onde habitualmente cresce, que é numa coisa que o Adenauer dizia que não era bem a Alemanha, portanto que é a Alemanha de Leste, sobretudo na Alemanha de Leste, porque a Alemanha continua a ser relativamente estável, mas já há sinais... A Alemanha Federal. Não, a história do Adenauer é quando tu a dizer vai ser dividida a Alemanha, desculpa lá, mas isto vai ser dividido em Leste e Oeste. E ele dizia, o de leste, isso também não é a Alemanha, é a Prússia, grande parte da Rússia, mais ou menos assim. Bom, isso é verdade. Mas quem fez, e foi por isso que eu comecei por dizer quem era o culpado desta crise, foram o Trump e os seus aliados estavam aqui. Quer dizer, não vale a pena nós esquecermos o que foi dito e quem eram os aliados. Isso também tem importância política. A fome tem mais importância política do que dizer quem são os aliados. Toda a razão.
Mas não é uma situação Muito bem. que me pareça tão líquida. Vamos falar agora do socialismo primeiro português, daqui a pouco do espanhol. Pedro Nuno Santos regressou com estrondo ao Parlamento, criticou um amigo de longa data, de muito longa data, o Duarte Cordeiro, chamou-lhe taticista para todos os efeitos, por ele não ter querido, no fundo, participar da vida política ativa do partido, ter-se posto à parte para eventualmente tentar a liderança. Foi criticado Pedro Nuno pela Mariana Vieira da Silva, José Luís Carneiro ficou Então se estão bem uns com os outros. a ver navios. É maravilhoso. Nenhum destes foi ao Congresso, tirando, claro, o José Luís Carneiro. Luís Pedro Nunes, leitura deste assunto. Olha, ele quando chegou, Entusiasmado. olhou, foi ao microfone, olhou para o jornalista e disse: tinha muitas saudades vossas. E teria. O mesmo eu não posso dizer dele, porque ao fim de 6 meses que ele dedicou à empresa de calçado da família de São João da Madeira, regressou voltar à política. E é com um grande cara de pau, porque, tendo deixado o Partido Socialista no estado em que deixou, Sim. regressa para, no seu estilo de desafio e desbragado, vir criticar, bom, para já dizer que, enfim, ele não se revê nesta liderança ao centro e que não tinha nada a ver com o jeitinho esquerda que ele tinha, que era o correto, certo. Social-democracia de esquerda é um termo absolutamente que notável. levou o Partido Socialista àquele sítio lá em baixo que sabemos. Mas, já agora, também aproveitava para desancarem todos aqueles tacitistas Já que está que não tinham coragem para ir ali ao microfone, dar a cara como ele, e criticar, e avançar, e dizer mal da liderança. Tradução. Oh, Pedro Nuno, a indústria do calçado precisa mesmo de ti. Porquê é que não ficaste? A indústria do calçado, neste momento, com os preços de energia, com todos os problemas que a indústria neste momento deve estar a sentir, vieste para sentar-te lá na última fila do Parlamento para quê? São João precisa de ti. Regressa, meu rapaz. São João da Madeira. São João da Madeira. Pedro Marques Lopes. Até espera bem, até os fazes tremer. São João do Pau. São João do Pau também. A empresa da família não pode viver sem ti. Pedro Marques Lopes, José Luís Carneiro. Já o país pode. No meio disto tudo, José Luís Carneiro ficava em navios, ao contrário do Estreito de Hormuz. José Luís Carneiro, por acaso, esta semana teve boas notícias, uma sondagem que lhe dá a liderança, mas sim, nós sabemos que isto é tudo muito cedo. O país está jubilante. Exatamente. O país É tudo está muito cedo. jubilante. Começando pelo Pedro Nuno Santos, eu de facto, quer dizer, o Pedro Nuno Santos, enfim, quem sou eu para o dizer, acho que devia ter um bocadinho mais de humildade face à situação em que deixou o Partido Socialista. Humildade. Dir-me-ão, pronto, o Partido Socialista, provavelmente, se fosse outro qualquer, teria acontecido. Bom, eu por acaso acho que não. Mas, mesmo que assim fosse, eu relembro-me que foi a pior, a segunda pior derrota de sempre do Partido Socialista, deixou o Partido Socialista no estado verdadeiramente lamentável, que nós não sabemos se sequer o Partido Socialista pode recuperar e entrar desta maneira, ainda para mais, para criticar alguém que hoje, porque eu acho que não vou fazer em confidência nenhuma, o Duarte Cordeiro tem um projeto empresarial e até parece que é bastante bem sucedido e não é propriamente a vender avanças a câmaras municipais nem coisas do género. E, portanto, neste momento não é sequer Esse recado tinham alguém... Não, é uma empresa que não vende avanças a câmaras municipais, de serviços jurídicos ou outros quaisquer. Não é esse o caso. Podia ser outro, ou canalizador, também parece que não é canalização, já para não pensarem que estou aqui a fazer processos de intenção. Bom, quer dizer, o Duarte Cordeiro não é candidato, não está minimamente na vida política,
As eleições Mas acreditas que as eleições, estar? calma, as eleições do Partido Socialista às diretas vão ser daqui a 2 anos. Sim. As eleições, em tese, gerais serão em 3, toda a gente acha que não. O Dr. Ventura anda a dizer pelos corredores do Parlamento que isto vai cair, que isto vai cair. Não parece que esteja programado. Portanto, e se cair, é evidente que é Zé Luís Carneiro que vai ser o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, o candidato a Primeiro-Ministro, Povo aguarda. para a excitação de Clara Ferreira Alves, aguarda. pelo menos. Sim. E, portanto, acho isto absolutamente despropositado. Quer dizer, despropositado, porque se quer dar uma contribuição, podia dar a contribuição que quisesse para o partido. Quer dizer, entrar e a primeira coisa que se lembra é de atacar Duarte Cordeiro, porque é Duarte Cordeiro quem ele atacou, deixemos de conversas. Acho despropositado, acho um mau regresso, acho que se era para fazer isto, era melhor fazer como diz o Luís Pedro. Clara. Bom, eu vou falar da esquerda. O Estado do Partido Socialista, enfim, por pudor não vou referir. Já foi um grande partido, não é um grande partido. Ponto final, parágrafo. Pedro Nuno Santos teve a sua oportunidade histórica de esplendor e perdeu-a. Perdeu-a por falta de coragem, quando foi pedir desculpas a António Costa a seguir ao lamentável episódio do aeroporto. Depois embrulharam-se todos naquela... Embrulharam-se todos, é um termo horrível, na claro. malograda, não, mas foi o que aconteceu. Também no Norte. Nunca cheguei a perceber exatamente o que é que sim. tinha acontecido. E há momentos históricos em que fazem um chefe de um partido e ele perdeu a sua oportunidade. E depois, quando houve aquela também lamentável cena do Capitólio, com a polícia cá fora, em que ele e o Montenegro ficaram lá dentro cheios de medo, também perdeu a sua oportunidade. Portanto... Ele perdeu foi sobretudo quando perdeu as eleições daquela maneira, claro. Regressou para quê? Provavelmente para uma televisão perto de si, um destes dias. E os políticos todos que ficam desempregados é normalmente para uma televisão perto de si que regressam. Vamos ver. O país não estava à espera deste regresso e vai ignorá-lo. Dito isto, a esquerda teve uma apoteose em Madrid com Lula e Sánchez. Sánchez é agora o novo líder da Europa e havia já foi o Macron está com muitos problemas, tem agora que tratar do Líbano e tal, agora é o Sánchez. Mas olha que já lá vamos. Que descobriu que o Trump não era nosso aliado. Havia outras pessoas que já tinham descoberto isso. Ele não é o único. Sánchez está completamente rodeado. Todo o seu núcleo íntimo está acusado de alta corrupção. Mas olha que ainda não é o tema. Já lá vamos. Não é o tema. Nós estamos no Pedro Nuno Santos ainda. Isto é de juice, isto é que tem sumo. Já lá vamos, então se Eu queria quiseres. falar Podes, do Dr. Lula. começa com O o Dr. Lula, Sánchez. posso ir já? O Dr. Lula fez um maravilhoso vídeo a fazer ginástica, para dizer eu estou aqui e tal, e diz que vai viver até aos 120 anos. O que o Dr. Lula quer dizer com isto não é que ele quer viver até aos 120 anos, é que ele quer reinar e ser o presidente do Brasil até aos 120 anos. Que na América Latina as esquerdas, como todos sabemos, e há diversos exemplos saudáveis, o falecido Maduro, coitadinho, agora está numa prisão, mas há o velho Ortega na Nicarágua, que já ninguém lhe presta atenção, há o regime cubano, há tudo isso. Há uma enorme tendência nas esquerdas sul-americanas para se instalarem do poder e não saírem de lá. Lula teve grande mérito. As direitas saem todas, Lula não é? teve grande Claro, mérito. Mas eu desculpa agora lá. estou a falar da esquerda, desculpa. Não era do Porque, Seixas, afinal. Aqui em Portugal, quando se passa com alguma coisa, qualquer notícia de corrupção na esquerda não é referida. E é um facto. Passou completamente despercebido o que está a acontecer em Espanha. E eu até admiro as qualidades políticas, acho que é um tipo teso e corajoso, o Sánchez, mas teve práticas absolutamente ao contrário daquilo que também era a história do PSOE para se aguentar. Para ter alguém que também não gosta de sair do poder. Cá há quem gosta? Enfim, a democracia impõe... Eu não conheço ninguém que gosta do poder. Impõe que as pessoas se retirem ao fim de um certo tempo e que não pratiquem atos ínvios para se aguentarem mais tempo. Foi isso que justamente foi criticado em Orbán, o facto de ele, aproveitar os 16 anos no poder para se instalar e não sair de lá e fazer todos os possíveis. Não é tanto quererem acabar com a democracia. Tudo aquilo é feito para eles não saírem do centro do poder e o seu círculo, o seu núcleo. Eu imagino que o poder, aqui em Portugal, paga mal, mas tem sempre uma dose enorme. É muito cobiçado. Portanto, deve ter as suas compensações.
Relativamente o Bloco de Esquerda, vamos falar do resto da esquerda portuguesa, e o PCP, estão no estado em questão. Enfim, o Bloco, nem ultimamente, não soube falar dele. Suponho que ainda existe. O Pedro está ali a rir-se. O teu partido. Já não há. O teu partido. Assim, o meu partido mas é favorito. curioso porque o Bloco, quando começou, era um partido interessante, era um partido com ideias e acabou... Nem vai, na minha opinião, nem vai recuperar. Não vai recuperar, claro que não, claro que não. O PCP é um declínio histórico, mas o PCP também já foi um grande partido, mas tem contra si o facto de, historicamente, aquilo já não se usa em parte nenhuma. Mas eu queria só apenas, eu não gosto dos comunistas, por princípio, nunca gostei da ideologia. Mas gostei de alguns comunistas e admirei particularmente alguns comunistas pela enorme coerência, pelo sentido de missão. Um deles foi um grande homem, um grande músico que se chamou Carlos Paredes. Carlos Paredes, para mim, é maior que a Amália. Lamento, eu não gosto muito de fado, mas acho Paredes, acho sublime. Paredes foi um comunista toda a vida, viveu como um comunista, morreu como um comunista modesto, relativamente pobre, não miserável, mas foi alguém que nunca traiu as suas convicções. Nunca traiu as suas convicções. Havia grandes homens no passado. O tempo em que vivemos não é propício aos grandes homens que, como se vê, entram nestas disputas taticistas. Muito bem. Pedro, deixem-me só lembrar que Sanchez veio à colação porque... Colação é uma bela expressão. A Clara já falou do Sanchez. Não, eu quero falar do Lula. Então o Lula é candidato outra vez e vai dar a vitória ao Bolsonaro Júnior. Deixem-me só acabar este introito. Primeiro bateu o pé a Trump, depois foi dar um abracinho a Xi, quis acabar com o acordo comercial da associação com Israel, coisa que também não correu bem, e em casa tem um problema bicudo por causa da mulher. Da mulher, literalmente. Pedro Marques Lopes. Bom, primeiro, Sanchez é, na minha modestíssima, mas sagaz opinião, o adulto na sala durante este processo desta guerra. É o homem que esteve certo e continua a estar certo. Quando esta guerra começou, não faltou gente a relativizar aquilo que estava a acontecer. Ele vai lá, deitam umas bombas, dão cabo do líder, deixam aquilo mais ou menos terraplanado, chateamos um bocado os chineses, a maior parte dos líderes esteve calado, europeus, só mais tarde é que começaram a criticar, e Sanchez, desde o primeiro dia, disse: o que aqui se está a passar é péssimo, é um crime. Depois teve, como esteve anteontem e como esteve desde o princípio, foi o único que denunciou de maneira clara e totalmente aberta, só os outros é que vieram depois mais ou menos, aquilo que está a passar com Israel naquela zona do terreno. Israel terraplanou Gaza, matou 60 mil pessoas. Na Cisjordânia o que está a acontecer é inqualificável, está praticamente ocupado, atacam o Líbano, nem querem saber de negociações de cessar-fogo. O Trump está sempre a anunciar que vai dominar os israelitas, que eles não vão mais deitar bomba. No dia seguinte, lá estão eles a terraplanar mais um bocado o Líbano. E o Sanchez também o disse. Acresce que, nesta altura, e como tanto aqui temos dito, com esta falta de pessoas com coragem para dizer que o rei vai nu, claro que Sanchez é um tipo que eu tenho um respeito imenso. Diz a Clara, é um tipo muito apegado ao poder. Não há dúvida. Eu aqui critiquei a coligação que o permitiu estar no poder porque fez uma coligação com pessoas que eu não acho que ninguém se possa coligar. Mas isso é uma coisa. O que me perguntam é qual é a posição que ele tem tido em termos europeus. Porque, por exemplo, hoje, esta semana, ele fez algo que eu acho óbvio e que tinha que ser feito, que era acabar com os acordos com Israel. Porque nós estamos a ser os colaboracionistas daquilo que Israel está a fazer àqueles povos. Mas, obviamente, a Alemanha, com o problema que todos nós conhecemos, não foi atrás. Último, e para terminar. A crítica a Sanchez de ele ter problemas e tudo. Eu vi um artigo muito curioso em que dizia, bom, a mulher está a ser acusada,
O irmão parece que tinha lá umas tratantices. Há umas coisas na cúpula do Partido Social, do Partido PSOE. Acusação contra Sanches, bola, zero. Não há nada. Portanto, para mim o que conta, se ele é de esquerda ou é de direita, quero lá saber. Mas sei outra coisa. É que a economia espanhola, sendo o líder de esquerda ou de direita, é que está com mais saúde na Europa. E, portanto, sim, Sanches, nesta altura, para mim é um herói. Claro, queres acrescentar mais alguma coisa que disseste falar há do pouco? Lula. O Lula vai se recandidatar, acho um erro tremendo. E, curiosamente, um candidato pelo qual ninguém dava nada, que era o Bolsonaro Júnior, não aquele que estava na América, mas um outro relativamente mais discreto, é um candidato com fortes possibilidades. Há 60% nas sondagens contra Lula no Brasil. O que é, se isto acontecer, eu sei que Lula tem uma fé enorme na sua figura e no seu poder. E tem um currículo espetacular. Mas a idade já não ajuda também. Mas, aos 80 anos, quer dizer, o PT, que também já foi um grande partido, já deveriam ter arranjado um sucessor. Não conseguem, é uma coisa Pois não conseguem, porque aquilo é o Brasil. Percebes? A trapalhice brasileira parece ser muito com a nossa. Só que a nossa, a Europa deu-nos um módico de democracia. Deu-nos uma regra, deu-nos uma ordem. A grande ajuda a Portugal, a grande ajuda da Europa, ainda antes da União Europeia, não foi financeira, embora ela também existisse e fosse importante a seguir ao 25 de Abril. A grande ajuda é que nos integrou à força num modelo civilizado e europeu. Infelizmente, a América do Sul continua a ser a América do Sul. E, portanto, Lula comete um erro que pode ser trágico, não para ele, porque ele está velho, retira-se, mas para o Brasil, porque toda a gente imagina o que é o regresso do bolsonarismo, não é? É como se estes ciclos, o que é estranho é que estes ciclos é assim, acaba um ciclo num sítio ditatorial, autocrático, etc., e abre-se outro ciclo a seguir de sentido contrário. Ou seja, a bipolarização neste momento, a que estamos a assistir nos sistemas políticos, é talvez o momento mais perigoso. Ok, houve os anos 30 e tudo isso, mas há uma polarização que as redes e todas estas plataformas de opinião acentuam, em que as pessoas já não se respeitam mutuamente e se odeiam, pura e simplesmente odeiam o outro da outra cor. E é assim que vivemos. Muito bem. E isso vai dar, evidentemente, regimes que não são nem à esquerda nem à direita. Eu não estou a fazer aqui a apologia do centro, porque o centro também falhou. Mas são regimes que não se parecem com os regimes democráticos tal qual nós os conhecemos e respeitamos. Luís Pedro? Bom, hiperpolitização. Sanches tornou-se um mito agora na Europa. Já li há dias um título, só li o título, porque não consegui, que era o Churchill, o novo Churchill da Europa. Também não exageremos. Mas há tantos Churchill, é um problema. Sim, mas vamos ver. É muito espanhol este posicionamento anti-americano que Sanches tomou e teve já alguns resultados mesmo internamente, nomeadamente no posicionamento contra o Vox e a tomada de posição que o Vox tinha tido em relação a esta guerra no Irão. Mas, do ponto de vista interno, quer dizer, Sanches estava num atoleiro imenso, quer dizer, a questão da corrupção, a questão dos seus últimos posicionamentos, a questão das intervenções nos mídia, quer dizer, foi este posicionamento corajoso com o respaldo da União Europeia que retirou Sanches de uma situação que estava internamente muito, muito complicada. Deixa-me dizer que Sanches acabou por ter ligar-se a uma coisa à extrema-direita norte-americana na questão do antisionismo e de se colocar contra o governo israelita.
o que é algo que está agora muito... Que nasceu ou que renasceu de uma forma muito pujante ultimamente e que nem sequer durante a questão de Gaza não tinha acontecido, mas que agora com o Tucker Carlson e essa gente toda está a ganhar uma força grande, que é a questão de um posicionamento contra o governo israelita e de como o sionismo não tem a ver com antissemitismo. Sendo que o Carlson é um antissemita primário. Mas ele agora coloca-se com anti-sionista, que é uma coisa... O Tucker Carlson, claro que é. É um antissemita, claro. Mas isto está... E agora nestas últimas posições do Trump contra o Papa, tem levado um levantamento de uma posição contra o governo israelita como não havia memória. Aliás, quem está em grandes problemas é um setor do Partido Democrata americano, que não se sabe posicionar em relação a esta questão do governo israelita, nem sabe responder a estas questões. O Chuck Schumer do Partido Democrata foi questionado sobre o governo israelita e deu de frouxos, porque não sabem responder a questões sobre o governo israelita. A esquerda europeia, enfim... que dizer, o governo alemão hoje já veio colocar levantar algumas dúvidas em relação ao seu apoio a Netanyahu, que é uma novidade que não costuma acontecer. Nunca tinha acontecido até hoje. Muito menos na Alemanha. Foi provavelmente desde 45 que há uma posição deste tipo na Alemanha. Sim. Quer dizer, também... Bom, percebes porquê não? Claro, mas já faltava. Agora, é impossível a Europa chegar a um consenso em relação a isto neste momento, mesmo em relação ao governo de Israel e mesmo àquilo que está a acontecer no sul do Líbano, que é... É inacreditável. Como é que a Europa não consegue? Mas Israel sai do sul do Líbano e vai para lá o Hezbollah, não é? Não, hoje o bombardeamento foi em Beirute. Eu sei que sim. Vai para lá o Hezbollah, quer dizer, isto não pode funcionar assim. Mas aquilo neste momento estão a limpar. Eu sei que não, mas não pode terraplanar. Muito bem, vamos às notas. A situação na Cisjordânia é mais complexa. Bem, isso então é... Vamos às notas. Pedro Marcos Lopes, o relatório do DCIAP, sobre o estado do DCIAP. Graças a todos os deuses, graças ao jornalismo, e bem, não só do Expresso, mas da Sábado, do Público, tivemos o conhecimento de algo que num país normal, num país minimamente, eu detesto a palavra país normal, mas num país que tivesse cuidado com as suas instituições, particularmente, provavelmente, a instituição mais importante numa democracia, que é o Poder Judicial, este relatório fazia parar o país, já não se discutia mais sobre legislação laboral, sobre nada. Eu vou ler algumas palavras deste relatório de inspeção ao Ministério Público, ao DCIAP. Bem, para já sabemos que os processos que entram lá, 42% são para Rosário Teixeira. E passam, segundo este relatório, as seguintes coisas. Há magistrados e oficiais de justiça que, já não exercendo funções no DCIAP, continuam a ter acesso às pastas partilhadas com a totalidade do processo. Outra, as interseções telefónicas a suspeitos têm sido realizadas sem existir um controle central, havendo inquéritos-crime em que estas interseções telefónicas se prolongam para lá da duração do inquérito. Dirão as pessoas, como se não soubéssemos nisso. Não, mas isto é uma fiscalização ao DCIAP, onde se demonstra que continua-se a ouvir fazer escutas depois do inquérito. Quer dizer, este inquérito diz que há um descontrole completo no DCIAP, falhas de prazo constantes, também já sabíamos. Há casos, num dos casos, Rosário Teixeira, processos que já levam 14 anos. 14 anos. Quer dizer, e tudo isto... processos também dito por esta fiscalização do DCIAP, que são meramente especulatórios, e continuam lá com todas... Quer dizer, e o poder político? Quer dizer,
Eu, e não sou só eu, nós todos já falamos dos problemas da justiça neste país e do grave que é dos problemas da justiça. Só que depois entram outras coisas, não é? Mete-se a gosto. A Clara gosta de dizer. Não, mete-se a gosto, Mete-se mete-se as férias. tempo, Mete-se mete-se o ano agosto, que vem. mete-se o Natal. É. E nós temos um pilar fundamental, vou terminar, um pilar fundamental da democracia, o de CIAP, que é onde se investigam as pessoas, neste descontrole absoluto, nesta anarquia absoluta. O que é que vai acontecer? Sabes o que é? Nada. Clara, Só de SIAP, Clara. no aeroporto. Correu bem. Clara, a Hungria, inspectores. a Rússia perdeu a Hungria, mas ganhou a Bulgária. Não direi exatamente assim, Não é mas bem. quer dizer, abriu-se o champanhe na Europa, mas na verdade na Bulgária ganhou o Radev, e o Radev não é exatamente o Orbán, mas é claramente alguém que não vai cortar com a Rússia e nem com Putin, e que não vai ter posições muito pró-europeias sobre as grandes questões. É mais um problema. Eu vou tentar fazer um 2 em 1, porque o Luís Pedro falou do Tucker Carlson. Há um veio agora, na opinião americana, de nazis, nazis, como um tal Nick Fuentes, o Tucker Carlson, uma Agora é louca, anti-Trump, uma alucinada chamada da teoria da conspiração Marjorie Taylor Greene, Sim. e que, por alguma razão, os mídias, como eles são ferozmente anti-Trump e anti-Israel, porque alguns são mesmo antissemitas e alguns são mesmo nazis. O Tucker é. Neste momento, então, e o Nick Fuentes, por amor de Bem, isso Deus. então. Há uma reabilitação destas figuras para elas dizerem mal da atual administração americana. E isto causa-me alguma perplexidade. Como é que, de repente, esta gente tem uma... que só funciona na sua câmara de eco, falam uns para os outros, de repente... Quer dizer, o Tucker Carlson fez um vídeo lá na sua, não sei como é que se chama lá o podcast, a plataforma dele, a pedir desculpa podcast, acho. por ter ajudado a eleger o Trump. Ó o irmão, Como estava se a falar ele com o irmão. fosse... Hã? Estava a falar com o irmão. Mas who the fuck cares? Desculpa. Porque é que este tipo vem dizer, quer dizer, a importância que é dada a estas figuras mais do que menores em qualquer concerto da opinião com inteligência é extraordinário. Perdoem-me o vernáculo, mas foi em inglês, e isto em inglês não tem aquele peso ontológico que tem em português. Quem é que quer saber do Tucker Carlson e do Temos que que pensa a avançar. Marjorie Taylor Greene? Olha que o Tucker Vocês lembram-se, a Carlson Marjorie querem. Taylor Greene achava que havia uma pizzaria em Washington onde a senhora Hillary Clinton provavelmente estava nas cozinhas e onde se praticava a pedofilia em crianças. Muito bem. Luís Isto é Pedro a Nunes. Marjorie Taylor Greene e esta gente agora aparece na CNN a falar. Depois deste momento, pardon my French, vamos ter a tua nota Pardon my French. com o convite à Itália para substituir o continua- Irão no e a Mundial. Marjorie, neste momento, é considerada uma pessoa Normal. Normal, exato. normal, como tolerante e Sensata. sensata, que é uma coisa que ela parece como sendo sensata. Qualquer dia a Paula White também. Vem apelar ao bom senso entre as pessoas e vem falar em coisas do senso comum, tipo, é óbvio que os pedófilos têm que ser presos, eu quero que as pessoas tenham Um minuto e meio, Luís Pedro. De onde é que vem a obsessão com a pedofilia da direita? É estranho também. O Freud teria alguma coisa a dizer sobre isto. Eu estive a ver um especial da CNN e efetivamente há uma obsessão, pelos vistos, em esconder o que se passa nos files do Epstein. Porque, pelos vistos, às vezes dá a sensação de, bom... Mas aí não é a direita que estava envolvida, eram todos. Toda a gente. É tudo. Eram todos. Afinal, havia qualquer coisa. Se calhar o Pizzagate, olha. Queres falar da Itália ou não? Não, o Trump ou um enviado especial do Trump para os grandes negócios acha que o Irão não deve participar no Mundial, mas devem convidar a Itália, que foi eliminada. O pessoal do quadro azul disse seria humilhação total nós irmos no lugar de um país que está em guerra com os Estados Unidos. Mas, como diz o Trump, eu ganhei os Olympics, ganhei o Mundial de Futebol e ganhei os 250 anos dos Estados Unidos e ninguém me dá crédito.
Essa é que é essa. Por falar em A melhor aniversários, é quando ele diz, como não me deram o Nobel da Paz, já não estou interessado em paz. é por estas e por outras que vale a pena lembrar que viva a liberdade. Sábado Fabuloso. passa mais um aniversário sobre o 25 de Abril. E lá estaremos. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Já sabe, se não voltar connosco, estamos sempre disponíveis em podcast e também na app da SIC Notícias.